Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai começar mais uma live do NAP. Daqui um pouco a professora Aline Vani vai estar aqui com a gente, esperando então o pessoal entrar. Tudo bom, gente? Então hoje a gente vai falar sobre o EAD com a professora Aline. Só estou esperando ela entrar por aqui para poder chamá-la. O pessoal está entrando. Vamos esperar a professora entrar aqui com a gente. Como é que vocês estão, gente? Nessa sexta-feira fria, mas com solzinho, pelo menos, que hoje saiu um solzinho, né? O prof está aqui. Tudo bom, gente? Boa noite. A gente já vai começar. Oi. Oi, tudo bom, Oi, Ana. Aline? Tudo Tudo bom? bom? Então, começando mais uma live do NAP. Hoje a gente então vai conversar sobre o EAD com vocês. E como nossa super convidada, a professora Aline Vanin vai conversar com a gente sobre o tema que a professora Aline está estudando bastante, já estuda há bastante tempo, né, Aline? Mas, Uhum. então, acho que tu pode te apresentar, então sejam todos bem-vindos. Pode te apresentar, então, Boa falando um pouco noite, sobre isso. Ana. Boa noite, Ana. Tá me ouvindo bem? Tô te escutando. Tá. Boa noite, Ana. Boa noite a todas e todos. Como a Ana falou, eu estudo há bastante tempo porque eu faço parte do núcleo de educação à distância da UFSPA há uns, eu não sei mais se há 3 ou 4 anos, mas faz bastante tempo, né? Então a gente vem estudando isso bem antes da gente imaginar que nós passaríamos por tudo isso, né? Então, e também sou membro do NAP, então as coisas a gente acaba se encontrando nesses espaços, né? E mais do que nunca a gente tá estudando agora bastante e se reinventando, né? Para esse momento. Eu acho que é um período ainda assim que a gente está. É um período de incerteza, porque a gente não sabe quando a pandemia termina, mas a gente tem uma certeza que é quando nós vamos voltar a nos encontrar, né? Então, tem uma. E para isso a gente está se preparando há bastante tempo, né? Basta entrar na página da universidade para ver que a gente está fazendo muitos webinários, né? 3 vezes por semana a gente tem webinários sobre educação à distância, né? Que é uma forma de preparar os professores e as professoras, né? Os alunos também estão sendo pensados assim para webinários. Eu acho que ontem, né, teve uma Já live com a foi o professora terceiro Cleide, né? já. Isso, Foi o terceiro, né? isso. Aham. Eu peguei os dois últimos até. Então, os alunos também estão sendo contemplados, né? Porque acredito que estejam todos bem ansiosos nesse momento, né? Então, Isso. Acho que a universidade como um todo, ela está se reinventando nesse momento uhum, para poder preparar tanto os professores quanto os alunos, né? uhum, E acho que o tema da formação dos professores é Tamo Junto, né? Que é. acho que foi bastante elogiado, inclusive, por uma das professoras da Unifesp que veio conversar, né? Veio dar uma palestra para os professores. Foi uma das últimas Foi até, uma das né? últimas, né? Foi a professora Silva Helena, se eu não me engano. E Uhum. que ela falou que eu acho que é exatamente isso, né? Nesse momento do EAD, embora a gente, com distanciamento físico, a gente está junto dessa outra Uhum. forma. E o tema É, com os alunos desculpa, é o respira e não pira, não né? pira, Que né? é É. exatamente isso, assim, é a gente poder também ter calmaria para poder entrar nesse momento do EAD. Desculpa, Aline, que te interromper. Não, não, é que sempre vai, né? A gente vai pensando Aham, e se joga na frente, assim. aham. É,
Na verdade, sim, a gente está se preparando e eu acho que os professores também estão ansiosos, né, com esse momento, porque diante de algo tão assim que inesperado e para muitos é desconhecido, a gente tem que, né, apesar de a UFSPA tem um programa de formação docente desde 2009, que todo professor que entra na instituição tem tem formação de uso de Moodle, de preparação de material pedagógico, né? Então agora foi o momento de intensificar isso, né? Então esses webinários e a oferta de cursos de educação à distância, tanto dentro da UFSPA como fora, se intensificou e até eu que estou estudando há muito tempo, eu estou fazendo cursos fora da instituição para poder pensar em atividades diferentes. Eu acho que o que pode acontecer é que se diminuam as aulas expositivas e se repensem outros modos de aprender e outros modos de ensinar, né? Eu, assim, eu mesma estou assistindo todos os webinários e, assim, eu estou bastante otimista que vai dar para a gente fazer diferente, né? Eu tô bastante otimista agora, assim, como alguém que está pensando, né, ali com o núcleo de educação à distância, mas também está assistindo os webinários, né, que não é da minha alçada prepará-los, né. Inclusive, eu queria só comentar que o núcleo de educação à distância, ele é coordenado pelo professor Alexandre Almeida, que é meu colega de departamento. Também a gente eu tenho que mencionar meus colegas, né, que a gente trabalha muito junto. A Aham. Carolina Trindade, a Débora Coelho, nossa pró-reitora de extensão, a Luciane Moussali, que é da fisioterapia, e a Helena Hubert. Nós temos um bolsista de apoio técnico, o Rosa, né, Ramon Rosa Maia Vieira, que tem trabalhado intensamente nesse processo de formação dos professores. Então, assim, a gente não está parado, a gente está estudando para ter um embasamento para poder preparar isso para os alunos, né? Uhum. Tá todo mundo, acho que se organizando e se preparando para dar a melhor qualidade de ensino nesse momento, né, Uhum, na modalidade do EAD. E uhum, uma das coisas que a gente estava conversando é das dúvidas, inclusive, que o NAP, quando tem tido a oportunidade de entrar nas turmas, ainda nesse formato para conversar, as dúvidas que têm vindo, assim, acho que começando pela própria concepção do EAD, a gente podia uhum, começar por aí, né, Aline? uhum, uhum. Que acho que tu Claro, tem claro. bastante propriedade para falar sobre isso também. A gente, inclusive, elaborou um documento, né, que norteia, né, o que o NEAD faz e o próprio projeto pedagógico institucional da UFSPA, né, que foi elaborado bem antes dessa pandemia, mostra, né, que a educação à distância é uma modalidade de ensino em que tem que ter uma mediação didático-pedagógica nesses processos de ensino, tem um acompanhamento, né, desses professores, não é a mesma coisa que transpor a aula presencial para a aula virtual, não, né, é muito mais, é uma concepção em que a gente tem tanto que a gente usa meios e tecnologias de informação e comunicação, com tanto discentes e docentes desenvolvendo atividades educativas juntos, mas em lugares e tempos diversos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma aula assíncrona, ou seja, uma aula que está preparada lá no ambiente virtual do Moodle, né? E que Uhum. o aluno pode se organizar no tempo e no lugar que ele quiser, vai ter essa aula está sendo preparada pensando num objetivo, nos recursos cuidadosamente, mas também na mediação, como que o professor vai acompanhar, né? Nós estamos chamando de educação à distância emergencial, né, para dar esse caráter assim desse momento, porque a gente não quer, isso não quer dizer que a educação à distância vai ser o comum da instituição, é para esse momento de emergência, né? Porque a Uhum. gente quer se encontrar, né? Eu sinto muita falta de encontrar os alunos, Com né? certeza. Então, assim, de ver os alunos, de ver as reações, para mim é muito importante esse contato. Mas para esse momento de excepcionalidade, a gente vai ter que fazer assim, até porque não, como a própria Lúcia Pelanda, nossa reitora, comentou, não tem como a gente cancelar o ano. A gente vai enfrentar isso, né? Uhum. Exatamente. E É. eu acho que dentro disso também, né, outra dúvida que é como é que vão ser distribuídas as horas, né? Por exemplo, uma disciplina de 30 horas, como é que ela vai ser distribuída essas 30 horas, né? Como é que o professor vai conseguir organizar essas 30 horas, como é que o aluno também vai saber como é que essas 30 horas vão ser Uhum. organizadas, né? Isso eu acho que é uma Então, das coisas bem importantes da gente poder conversar.
A gente está até pensando a concepção do plano de ensino, né? O plano de ensino vai ser redistribuído aos alunos no recomeço, né? Então, os professores estão elaborando lá seus planos de ensino, pensando assim, como se fossem as 30 horas. Mas é claro, né? Por exemplo, ele vai dar no meu caso de redação acadêmica, né? Eu vou falar sobre a introdução ao texto científico. Provavelmente eu levaria no ensino presencial umas 2 horas, seriam 6 horas para ficar falando e fazendo uma boa análise. Então eu vou pensar, quando eu for fazer esse planejamento, em quanto tempo isso tomaria do aluno também, né? Será que são 6 horas? Será que eu posso dar essa atividade ao aluno? Quanto tempo ele tomaria para ele fazer a atividade que eu estou propondo, né? Então, assim, essas 30 horas vão ser distribuídas dessa forma, assim, o professor pensando quanto tempo isso levaria. Provavelmente, no plano de ensino vai ser pensado o número de encontros como no presencial, mas é claro que isso pode variar, né? Sim, sim, entre É a atividade que coerência, o né, prof... Ana? Isso, claro, que é entre a Coerência, atividade né? que o professor vai estar, né, trabalhando com o aluno ali na atividade que ele está propondo e o tempo que o aluno também vai estar trabalhando ele dentro da atividade que o professor propôs, né? Que é isso que tu Né? está Não, falando, né? não, e a gente até sugere assim que o professor já lá no ambiente virtual do Moodle, que é o Moodle que a gente vai utilizar, né, para nortear Uhum, essa educação à distância, né, as uhum, aulas. Então assim que o professor coloque lá, né, qual é o objetivo da aula, qual é a atividade proposta, como que vai ser avaliado, se vai ser avaliado, nem toda aula precisa ter uma avaliação, né, mas uhum, como o professor vai computar a presença, né? Porque ainda vale, né, aqueles 75% de presença. Como que o aluno vai computar, o professor vai computar isso, como o aluno pode acompanhar. Então, de certa forma, vai ter um acordo, né, entre o professor e os alunos desde o início, né? Isso para a frequência, isso para avaliação também, né? Como é que vai, uhum. né? Então, o professor vai ter que dizer, né? Olha, eu vou avaliar vocês, as três avaliações que eu preciso ter vão ser avaliadas desse jeito, né? Uhum, uhum. Sim. Pessoal, até se vocês tiverem perguntas, tragam perguntas aqui para nós, né? Estimulem fazendo essas perguntas que vocês têm. A gente está Ah, sim. trazendo as perguntas que dentro das turmas que eu tenho conversado que vem vir, Uhum. né? Que o pessoal traz, mas façam perguntas também, né? Para que a gente possa ir Uhum. respondendo né, levantando o que vocês possam também ter de dúvidas, né? E até Uhum. dentro disso que tu falava sobre as avaliações, isso é uma dúvida que os alunos têm, né? Como é que vai ser as provas, né? E isso É. é o que a gente fala bastante, né? Eu acho que tu pode tem mais propriedade para responder do que eu, assim, né? Sobre essa questão das provas, né? No Eu acho EAD. que, assim, pela portaria que a gente tem, né, as aulas, assim, primeiro eu queria falar que as aulas teóricas, elas, assim, foi feita uma ampla consulta entre os professores para ver que aulas teóricas podem ser realizadas agora e que e como as aulas práticas podem ficar para mais adiante. Acredito que avaliações que dependam de aulas práticas tenham que ficar para mais adiante, mas vejo que a avaliação vai ter que ser repensada também, né? Não tem mais como, não tem, nesse momento não tem como colocar os 40 alunos, 50 alunos que a gente tem dentro de uma sala de aula, impossível. Então, como repensar essa avaliação, né? Por isso que vai ter que ter esse acordo, assim, o professor que está acostumado a dar prova somente, ele vai ter que pensar em outra forma de avaliar, né? Eu, por exemplo, provavelmente eu vou ter muitos textos para corrigir em etapas, o que vai ser bom para o aluno, a gente vai dar um feedback também, vai dar bastante trabalho, mas eu acho que talvez isso desenvolva maneiras de pensar para avaliação, né, tanto do professor, mas também vai estimular uma autonomia dos alunos de também pensar junto, né, essas aulas. Eu acho que não é tão... E uma das coisas que eu também tenho colocado para os alunos é o quanto as avaliações vão ser diferentes também, que não vai ser aquela prova que tu faz um sentado atrás do outro, né? Porque Uhum. nem tem essa Não tem como, possibilidade, né? né? É. Mas exatamente por isso que se cria uma outra oportunidade de ser avaliado, assim. Né, que se cria uma oportunidade, não só assim que as avaliações vão ser muito mais num formato de questionário, de uma Uhum. resenha crítica que tu faça, né? Então, Uhum. Uhum. de tu, né, fazer exercício, né, no caso das exatas, e entregar para o Uhum. professor, né?
E aí até esses dias surgiu a questão de, ai, mas e aí a gente pode colar, né, colar entre aspas, no sentido de que, posso falar no WhatsApp com o meu amigo, como ele está Uhum, uhum. respondendo, né? Ah, claro, isso se cria essa oportunidade, mas na Inclusive no verdade, presencial, no né? presencial a A gente cola acontece presencialmente, mas isso, mas acho que se cria uma riqueza no sentido de exercitar também muito mais o pensamento crítico nesse uhum, sentido, né? uhum, Porque uhum. o próprio formato EAD estimula também uma avaliação, ah, não avaliação do certo e errado, né? De marcar a V ou F, por exemplo, mas é um Uhum. outro tipo de avaliação que é um raciocínio diferente sobre aquilo que tu tá aprendendo, né? E tem uma coisa, o aluno tem que entender que essa formação é para ele, não é para o professor. O professor vai ficar na Isso. universidade, ele vai É, continuar dando essas aulas, mas o aluno tá se formando profissional. Se ele colar, ele vai estar traindo a ele mesmo. porque Ele vai cortar uma etapa. Então, assim, o problema, né? Isso acontece no presencial, pode acontecer de ele copiar do colega, pode, mas a gente tem, por exemplo, lá no Moodle, alguns recursos bem interessantes para sortear perguntas, né? Que daí o professor aham. pode pensar várias maneiras de avaliar diferentes, assim, que até foram apontados nos webinários, assim, sobre avaliação. Então, assim, o aluno também tem que pensar que ele é responsável pelo seu aprendizado, né? Então, assim, mais do que nunca nesse momento, Isso, né? principalmente nesse formato EAD, que se cria muito mais essa responsabilidade, e aí entra Uhum, uma das questões que a gente até falava no Respire e Não Pira de ontem, sobre essa questão da organização do aluno, né? Da uhum, importância dele poder ter um ritual, uma organização, para ele também não uhum. se perder na forma como ele vai estar conduzindo a, a forma como ele se organiza, né? E o quanto ele vai ter mais autonomia, mais liberdade, mas É, também mais responsabilidade, né? sabe que eu assisti ontem, achei muito legal assim a forma como vocês abordaram sobre a organização, né? E logo que começou essa pandemia, eu me inscrevi em vários cursos à distância. Assim, agora sim eu vou. E eu percebi assim que eu não tinha conseguido me organizar. Eu estava estudando sobre ainda mais sobre educação à distância, né? Para, né, saber como agir, mas também estava fazendo outros cursos de temas diversos e eu vi que não estava funcionando. Eu tive que fazer uma planilha, né, dos cursos possíveis, né, do que eu conseguia cumprir. Só quando eu me organizei, coloquei à vista, eu consegui terminar os cursos e fazer as coisas que eu tinha que fazer. Mas assim, eu tive que me dar conta também que eu precisava, porque eu acho que no início da pandemia todo mundo ficou um pouco perdido, né? E aí quis fazer coisas que não costuma fazer quando a gente consegue encontrar as pessoas. Né? E eu pensei, agora é a oportunidade de aprender um monte de coisa. Não é bem assim. Eu acho que a gente tem que se organizar para ver o que a gente consegue aprender, né? Então lá não dá para fazer. É super importante isso que tu tá falando, Aline, que é quando a gente bota o pé na situação, é que também a gente consegue entender melhor a situação e ver qual é o tamanho Uhum, da passada que a gente pode dar conta, assim, né? E é, como que a gente é, se organiza com ela, né? Então, é. isso também vai acontecer agora, quando começarem as aulas, né? Bom, quantas disciplinas eu vou fazer? Quais são as Uhum, disciplinas que são mais difíceis ou que vão exigir mais dedicação? Como é que eu vou uhum. distribuir meu tempo? Né? Como é que em casa também é possível eu me organizar para estudar, Até né? porque tem gente que não tem tanto espaço, né? Tem toda a situação do Exatamente. ambiente, a conectividade, em que momentos eu consigo ficar mais sozinho, ou tem aqueles dias que a pessoa acorda cansada e como é que replaneja, né? A ansiedade de talvez não cumprir. Então, qual é o tamanho da perna que a pessoa tem? Talvez o aluno se empolgue e se matricule em todas as disciplinas, ou melhor, ele tente fazer todas as disciplinas, às vezes ele pode não conseguir. E tudo bem, sabe? Tem que ser o tamanho da perna dele. É o tamanho do aprendizado, o quanto que a pessoa consegue aprender. Não adianta a gente fazer as coisas em quantidade, mas em qualidade, como que a gente vai aproveitar esse tempo, né? Eu acho que, eu acho que esse é um momento para a gente também repensar a nossa caminhada, né? Enquanto estudantes também. Tu sabe que tu falou isso, eu me lembrei da própria palestra que a professora Silvia Helena deu e ela fez esse comparativo, né, da educação da aula
como uma trilha, né? Uhum. Como uma caminhada, né? E eu até pensei, quando eu estava me preparando para a live de ontem, eu pensei nisso, assim, como se essa caminhada do aluno no próprio EAD, como se fosse uma trilha, né? Então, poder pensar né, o seu estudo como se fosse montando também uma mochila, assim, né? Então, o que que Uhum. tu vai colocar É. na mochila? Como é que tu vai organizar a tua mochila? Né? Pensando na quantidade de disciplinas, o que que tu vai colocar, que ferramentas tu precisa para aquela caminhada, né? Então, né, o Uhum. que que tu vai botar naquele, né, em termos de recursos que tu tem, né? Não só externos, mas internos nesse Uhum. sentido, né? Sim, Então, e pensar que também os professores também estão ansiosos, assim, a gente está estudando, assim, fazendo todos os webinários. Se eu calculei bem, foram 20 webinários desde o início de maio que a gente está trabalhando com isso, né? Que a gente está assistindo 3 vezes por semana e todos os cursos, e mesmo assim a gente fica super ansioso. Normal, gente, e com o tempo, com o andar com a nossa caminhada, a gente vai se acalmando e as coisas vão se organizando. Pode ser que a gente se atropele um pouquinho no início das aulas, porque ninguém nunca deu aula à distância, assim, quer dizer, poucos, né? E eu acho que é uma forma da gente começar a se repensar, né? é. E- Isso que tu falou da ansiedade tá para os dois lados, e ela só vai também Uhum, começar a se acalmar quando começar realmente, porque ninguém sabe claro. como vai ser exatamente. Todo mundo imagina, tá todo mundo se preparando, mas conforme o andar da carruagem vai acontecendo, é que a gente vai estar botando o pé para saber concretamente como vai ser e quais são as dificuldades que a gente vai ter efetivamente. Claro que algumas a gente já está se antecipando e tentando, né, planejar e se organizar para isso. Isso. Mas é no dia a dia ali que a gente vai ter que ver quais são os ajustes que vão ter que ser feitos, né? E aí acho que uma das coisas bem importantes que tu falou ali no início, que é no início, né, o primeiro dia, para o aluno fazerem as combinações de como vão ser as Uhum. avaliações, como vai ser a presença, né, como que a gente pode, como a turma vai combinar com o professor algumas coisas. É, eu acho que é bem importante e é bom que, né, os alunos, os professores saibam que a universidade está pensando nisso desde que tudo começou e que foi feita uma ampla consulta com as coordenações de curso, foi feita a consulta com os alunos para ver as condições, né, de acesso, de conectividade, como é que, né, o que e assim, então nós não estamos sendo jogados na caverna do leão e pronto, né? Tá sendo tudo muito planejado para que isso aconteça. Então é bem importante assim que saber que o tamo junto é para valer, assim, né? Então, não sei, eu acho que eu tô mais assim, depois de tanto tempo trabalhando e vendo tudo isso, eu tô um pouco mais otimista. Eu acho que é uma forma de pensar diferente, né? Não sendo poliana, né? Mas claro que a gente tem que ver para um lado positivo, assim, no meio de toda essa pandemia, né? Eu também acredito nisso claro, é a questão de que as situações elas se prestam na vida da gente tanto para crescimento quanto muitas vezes para a gente se assustar com elas e É, paralisar, né? uhum, E muitas vezes no primeiro momento a gente se assusta e paralisa, mas depois consegue pensar que, bom, tá, o que que eu posso crescer com isso, né? E uhum, eu acho que uhum, agora a gente está na etapa também como instituição se movimentando nesse sentido do crescimento, né? uhum, E eu acho que indo nessa direção de, bom, vamos todo mundo junto uhum. para conseguir fazer girar também, né, esse lugar. E eu acho que o fato de ter as aulas, ela também é um jeito de organizar, a gente se organizar internamente, Uhum, né? uhum. Então, aquelas Porque aulas de metodologia ativa que a gente teve lá, né, a gente pode, né, aplicar bastante agora, né? Como que eu vou pensar uma aula para que ela seja atrativa, que ela é, tenha um objetivo claro, né? Como que eu vou fazer uma atividade que não, aquela atividade que eu fazia meramente expositiva, como é que eu transponho ela, né? Como é que eu
como é que eu coloco ela ali? Mesmo que seja uma atividade que eu vou fazer um vídeo, vou fazer ela, vai ter que ser de certa forma diferente, né? Exatamente. Porque É. isso, né, a atividade online, ela exige do professor também uma maior criatividade, né, para Uhum. manter de alguma maneira a Total. atenção do aluno diferente, porque é isso que eu até estava falando, que a motivação para a gente ir para a universidade, ela é maior do que só ir assistir a aula, né? Uhum. E tu, É. então, levantar para ir assistir uma aula no computador, ela se estanca só para assistir a aula. Quando a gente vai para a faculdade, a Uhum. gente vai encontrar as pessoas que a gente gosta, a gente vai conversar sobre diversos assuntos, é muito maior do que só assistir a aula, né? É. Então, É. também tem esse desafio do professor em ser atrativa aquela aula para o aluno, né, assistir. Então, e aí tem bastante criatividade em jogo também, né? Ah, sim, sim, é. Mas assim, a gente tem, tem estudado, assim, tem muito recurso para a gente criar aulas, Sim. assim, diferentes, né? Eu acho que, só que isso vai demandar muito mais de nós, né? Sem dúvida. Eu acho que esse período que a gente está aqui em casa, né? A gente tá, a gente tá o dia inteiro sentado planejando e estudando como fazer, né? Enfim, eu acho que são formas de ver e eu acho que tudo depende da nossa organização também, né? Uhum. Para poder assistir, né? E como tu disse, né? Não é fácil sentar e assistir uma aula e ter concentração, né? Eu acho que aí é uma questão também de pensar como fazer para que essa aula, eu como aluno, né? Como fazer para que essa aula renda, né? Eu vou fazer eu vou assistir aquela aula e fazer uma anotação dinâmica, eu vou ter um texto ali que eu vou ter que responder, eu vou fazer uma leitura ativa em que eu vou anotar, como que eu vou fazer, né? Então é uma maneira de se pensar também, né? Isso aí é bem importante. Quais estratégias que eu vou usar como aluno para também me manter prestando atenção naquela aula, né? Que é É, não só é. ficar assistindo passivamente, mas poder assistir ativamente a aula, né? São É muitos até por. distratores em casa, alguém comentou ali. Sim, Uhum, muitos é. distratores, e exatamente que por isso a importância importante se organizar. E aí entra a importância de organizar o ambiente. Primeira coisa é poder organizar o Uhum, ambiente. uhum, Se eu tenho uhum. maior tendência a me distrair e uma tendência à dispersão, então tentar organizar esse ambiente para que eu consiga ter um ambiente mais preservado nesse Uhum. sentido. Claro que nem sempre é possível, mas o quanto mais preservado ele puder ser, melhor, O horário né? também, né? Saber O que horário horário, eu rendo mais, né? Eu já percebi que exatamente. eu rendo muito, muito no final da manhã, então eu faço atividades mais que não me exigem muito mais cedo, e aí quando eu preciso estudar, eu já escolho os horários melhores, assim, que eu sei que eu vou estar mais presente, né? É. E, claro, né, fazer aquelas pausas, assim, o bom de poder fazer aula em casa é que eu vou poder, eu vou pausar aqui a minha aula, ou assim, eu tô no meio de uma atividade, eu vou dar uma caminhada aqui pela minha casa, vou brincar com o meu cachorro, com o meu gato, e aí eu volto para continuar. Porque é importante fazer a pausa, né? Se organizar, mas fazer a pausa, porque não parece, mas as pausas, elas garantem com que a gente faça, de fato, as atividades até o fim, né? Senão a coisa fica muito maçante também, muito cansativa. Exatamente. E os É, alunos não vão ter uma disciplina só, um curso só, né? Como eu quis fazer vários cursos, né? Não, se a gente se organizar, né? Pode ser que a gente consiga, né? A Carla foi exatamente. minha colega. Um beijo, Carla. Sim, e isso é uma das coisas, né, das pausas. A nossa atenção, ela tem um tempo máximo e principalmente no online, esse tempo é máximo, é de 40 minutos. Então, mais do que 40 Uhum. minutos, vocês não conseguem manter a atenção. Então, é importante fazer pausas de, no máximo, ela te mandou um beijo ali. No máximo de 40 minutos, assim, e aí pausar 10, né? Fazer algo que dê prazer nesses 10 minutos. Tomar um café, brincar Uhum. com o pet que vocês têm, né? Com gato, com cachorro. E, né, enfim, falar rapidamente com um amigo, enfim, com uma É. amiga que Mas vocês gostem, né? mas tem em mente que, assim,
é preciso não estender esse tempo, né? É, Porque é muito fácil. Eu gosto de isso. usar um método chamado método Pomodoro, assim, quando eu estou Pomodoro. muito dispersa, né? Que é colocar lá, pode ser no celular, no cronômetro do celular, 25 minutos, 30 minutos eu vou me focar nesse assunto aqui. E aí ele toca o alarme, aí é o momento de, assim, pelo menos para começar, depois a gente vai se regulando, É, né? Mas quando eu estou muito dispersa, eu lanço mão do método Pomodoro, porque para mim, como eu sou muito dispersa mesmo, eu preciso é. de algo me regulando também. É uma forma de se organizar também. O Pomodoro é super bom, ele é um aplicativo, inclusive, que a gente Uhum, vai conseguindo marcar tanto tempo de estudo quanto o tempo da pausa. E ele vai isso. trabalhando nesse, né? Então, os 30 minutos, daí ele avisa quando a gente precisa parar e ele avisa quando precisa retornar, inclusive, né? E eu descobri que tem aplicativos que, inclusive, bloqueiam o celular por determinado, por um tempo, assim. Então, É, para casos bem extremos, assim, é é, uma forma, assim, é. de trabalhar. Isso. Tem um que é muito bom, que é o Forest, ele vai plantando uma árvore a cada, enfim, tu determina os minutos que tu quer ficar, né, trabalhando sem ser interrompido, e ele vai plantando uma árvore no aplicativo conforme a gente consegue cumprir o Hum. tempo, né? Então, Legal. É é, bem extremo, né? Ai. mas são tempos curtos, ele não Uhum. deixa a gente exatamente por isso, para poder manter essa. Mas é uma alternativa. Eu sempre digo que quando a gente não consegue ter o recurso interno, a gente tem que contar com os recursos Uhum. externos e tá super bem a gente contar com esses recursos externos, né? É. Principalmente quando se tem em casa que tem muito mais distratores, é muito mais difícil do que a gente ir na biblioteca, por exemplo, da faculdade para estudar, que é muito mais fácil, porque eu tô exatamente para aquilo ali. Em casa é muito mais É. difícil, O né? legal é organizar a mesa, assim, né? É, Aqui é meu ambiente, é aqui, nesse momento eu vou sentar e vou, né, isso, estudar, assim. Se a gente não é, se organizar, a gente não consegue. E isso. tem muito dificultador. Eu sempre falava para as minhas alunas, principalmente, assim, quando vocês chegarem em casa, esqueçam a louça, esqueçam a casa e corram, né? Vão para o lugarzinho de vocês estudar, senão vocês não vão terminar o texto, não vão fazer tal coisa. Deixem isso para depois, ou peçam ajuda para o companheiro, né, para conseguir dar conta, assim, porque às vezes a carga pende mais para um lado do que para outro, né? E eu estava falando para as minhas alunas justamente que elas tinham aquela dupla jornada, né, ou tripla, estudar, trabalhar e cuidar da casa. Eu disse, não, tem que pedir ajuda e tem que, né, organizar a casa para poder também se organizar e estudar, né? Exatamente. É. E até para alunas, enfim, que são mães também, Mães. tem que dividir esse Uhum, tempo. Acho que uhum. tem esses desafios, ou mães, ou às vezes quem tem que cuidar de criança, né? Tem irmão, É. tem sobrinho, enfim, Uhum. tem, né, crianças que estão no ambiente que criança não entende que, bom, agora eu vou estudar e tu não vai falar comigo. Criança não entende isso, É, né? E daí Então, tem que planejar o tempo de outra forma, assim, né? Não é o é, tempo que eu rendo, mas é o tempo que às vezes a criança tá mais entretida lá com é, um brinquedo, ou ela tá dormindo, né? é, Então tem outras. Mas exatamente. eu tinha notado aqui que a Camila, que é a outra psicóloga do NAP, né? Ela me falou que tem uma dúvida sobre o que é aula síncrona ou assíncrona, não sei se, né? Bom, a aula assíncrona, eu estou resgatando o que a gente tinha combinado antes, Aham, né? aham. A aula assíncrona é aquela aula que não depende, não é no momento em que o professor está online e o aluno vai estar online para assistir. É o que vai prevalecer nesse momento, né? Então a aula síncrona ela vai estar lá registrada no ambiente virtual do Moodle e o aluno vai se organizar para fazer no tempo e no espaço que ele puder, né? E a aula síncrona é aquela do chat ao vivo, né? Do Google Meet, né? Que vai ter aquele encontro virtual para as pessoas conversarem naquele tempo. Ah, mas eu não vou conseguir fazer naquele tempo, o que que eu faço? Bom, pode ter uma combinação. Agora, não sei se todos os alunos sabem, a gente vai ter a UFSPA tem um pacote Google, então os alunos vão ter o e-mail da Google Uhum. para usar. Então,
esse e-mail vai permitir que os alunos possam acessar, né, uma pasta virtual no Drive em que a gravação da aula pode ficar disponibilizada. Pode, por quê? Porque alguns professores talvez não queiram disponibilizar. O que pode acontecer é que o professor pode organizar uma outra forma de dizer como aquela aula foi feita lá no Moodle, né? Então, pode ser que o aluno não consiga estar no encontro síncrono, né? Que não vão ser tanto quanto o assíncrono, mas ele vai ter que combinar com esse professor, né? Ou o professor vai ter que já planejar, e alguns alunos vão poder ver. O que a gente está recomendando é que, se houver encontros síncronos, que eles aconteçam no momento em que a aula estaria marcada. Por exemplo, tenho lá a redação acadêmica à 1 da tarde na quarta-feira. Eu teria que fazer o encontro nesse momento, não em outro, porque pode sobrepor outras aulas, né? Então, é toda uma questão de negociação também, né? A gente está indicando que o professor que for fazer a aula síncrona, ou ele deixe gravado, caso, né? Ou ele organize uma outra forma de mostrar como foi aquele encontro, né? É para É. permitir uma reflexão, né? Os alunos podem mandar perguntas depois. O que é interessante do ensino, da educação à distância é que vai ter uma mediação mais de perto do professor, né? Não é só aquela aula e acabou, vai ter uma mediação constante. É. Esses dias numa turma também que eu tive a oportunidade de conversar, surgiu uma sugestão bem interessante, né, de talvez também os alunos poderem, né, caso o professor não combine aulas assíncronas, né, de poder combinar um dia no mês ou a cada na semana ou a cada 15 dias um horário para ele ficar, né, disponível para tirar dúvidas dos alunos, né, online, para aqueles que E o teriam horário teria que disponível. ser no horário da Sim, disciplina, né? Se sim, fosse o no caso, horário da né? disciplina, é claro. Mas isso também, enfim, acho que são várias combinações que a turma pode É, fazer com o professor, claro, né, eu acho que sim. para que possa facilitar também esse contato, né, do professor com os alunos, né, principalmente para tirar dúvidas. E assim, o tira dúvidas não precisa ser só esse da aula síncrona, né? Ele pode ser Claro. naquele espaço, por exemplo, cada aula pode ter um espaço de fórum que eu costumo fazer, assim, colocar o fórum para caso tenha alguma dúvida para retomar no encontro seguinte, né? Então, é interessante, assim, sempre retomar o encontro anterior, né? Isso para o professor. E o aluno também, ele vai estar acompanhando aquelas aulas. E ficou com dúvida? Pergunta, manda mensagem, não deixa passar, sabe? Não tá ali parado recebendo conteúdo assim passivamente. O aluno é ativo no seu processo de aprendizagem. Isso que ele tem que. O aluno ele tem que ter em mente isso. Ele é um grande responsável pela construção do seu conhecimento. É, Né? principalmente na modalidade EAD. Vai exigir um esforço dos professores em se reinventar, mas os alunos também, né? E, gente, vocês devem estar com medo e ansiosos. A gente também ficou no início, a gente está ainda assim, com um pouco de medo, será que vai dar certo? Mas a gente está, de certa forma, confiantes, assim, já se organizando e já montando as aulas e montando atividades, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer dar certo isso. Acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar, né? E eu acredito que a ideia do Tamo Junto é isso, é poder fazer também, essa construção ela também vai ser junto, né, do o professor com o Uhum. aluno, conforme também o professor, claro, né, vai estar construindo as aulas agora, mas o semestre ele vai ser construído Tá também conforme cortando. vai acontecendo, né? Cortou, Co- acho cor- que Eu vi que voltou, voltou, Aline. voltou. Voltou. Tá, eu vi que deu uma trancada aqui. Estava É. falando sobre a ideia do Tamo Junto, né? Que não deixa ninguém para trás. Tanto é que foi feita toda aquela pesquisa, assim, para saber quais eram as condições dos professores, né? Que alunos estavam em situação de vulnerabilidade, né? Essa campanha de arrecadar tablets e computadores já usados para, né? Até a campanha de doação, né, de alimentos que foi feita, né, antes e que a Pró-Reitoria de Extensão tá super engajada nisso. Então, assim,
de certa forma, não é apenas a educação à distância que vai acontecer agora, mas as pessoas juntas, né, se ajudando, né? Exatamente. A gente está vendo uma E, mudança bem importante, assim. eu acho que tem uma mobilização da universidade como um todo nesse sentido, né? Para É, fazer é. acontecer e fazer acontecer de um jeito que dê Uhum. certo, assim. E o NAP tem acompanhado também, né, os alunos, dando acolhimento aos professores também, né? A É, gente tem visto isso. estar fazendo um trabalho intenso, né? É, Então, é. Isso, acho que a gente como núcleo de apoio, né, fala a gente porque tem, né, mais três mais um monte psicólogos de que gente. trabalham, né, tem toda a É comissão do muito. NAP, né, tem um monte de gente que trabalha como núcleo de apoio, assim, que acaba nem todo mundo aparecendo, mas tem bastante gente que trabalha, né, Uhum. então a gente tem sempre pensado as atividades, como que o núcleo pode apoiar os alunos nesse sentido, né? Como núcleo de apoio, a gente tem entrado nas turmas quando é possível, né? Conforme né, os professores vão né, fazendo esse meio de campo com a gente, né? Ou às vezes a gente também vai fazendo, né, o meio de campo, assim, com algumas situações. Então, acho que é importante a gente reforçar que o núcleo de apoio está à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, Uhum. para organização que vocês precisarem, principalmente nessa questão, né, da distribuição do tempo, na gestão do tempo de vocês. Então, não hesitem em nos procurar, né, e para ajudar naquilo que vocês precisarem. Isso acho que é E o bem núcleo de educação à importante. distância está aqui também, né, para dar esse apoio, né, para os professores que, né, precisarem e na organização, né, da formação docente, de dar suporte, né, nós temos os professores trabalhando, nosso bolsista também trabalhando intensamente, pensando junto, fazendo muita reunião, e a GT, são muitos encontros, né, para pensar nesse retorno, mas a gente está também contando com muita gente trabalhando, né, nos ajudando, empurrando, assim, né. Acho que tá todo mundo trabalhando bastante para esse retorno, assim, então o que eu quero dizer é que apesar da ansiedade do retorno, eu acho que vai dar tudo certo, assim, no final. Assim, a gente vai ficar um pouco preocupado no início, mas as coisas vão acabar se normalizando, até porque a gente tem um longo período, né? As aulas começam agora no dia 3 de agosto, tô aqui com a minha colinha, tá? 3 de agosto, né? O primeiro semestre vai terminar no dia 7 de novembro, segundo semestre começa no dia 23 de novembro e a gente só vai terminar o ano de 2020 no dia 27 de março de 2021. Então, a gente tem bastante caminhada ainda É. para isso. Até tinha me perguntado como é que ia ser o período das festas, né? E eu disse, bom, Tem esse um ano vai recesso, ser. né? Vai ter os feriados, mas é só, não vai ter aquele período como a gente tinha, né? Eu até brinco assim, ah, que bom feriado para aproveitar a casa, né? Porque a gente não para. Mas, das festas de Natal, a gente tem o recesso, se eu não me engano, não botei na minha cola, mas é no dia 23 de dezembro, a gente volta no dia 2 ou 3 Isso, de janeiro. é. É. Uhum. Então, Mas vai ser diferente esse ano, né? sim, Mas isso que sim. tu falava da ansiedade, tudo que é novo gera ansiedade e tá super bem, porque é o É, desconhecido, né? Se a gente visse um precipício e se atirasse, alguma coisa estaria mal, assim, né? isso mesmo, isso mesmo. Então, tá bem a gente frente ao novo ficar Se ansioso preocupar, e se preparar para isso, que é o que a gente está é, fazendo como instituição é, como um todo, né? é. Então, essa ansiedade faz parte desse novo, né? Toda situação que é diferente, que gera mudança, ela traz ansiedade, né? E Uhum. conforme a gente vai botando o pé e vai se sentindo seguro, vai baixando a ansiedade, E para né? botar o pé e se sentir segura, porque a gente tá trabalhando assim para isso, para não ter esse Isso, impacto, porque muitas instituições assim particulares, né, elas não pararam, elas continuaram e simplesmente transpuseram, né, essa modalidade, não deram uma formação para os professores, né, e o que a gente, né, tem
visto aqui, em outras instituições federais, que tem uma preocupação em formar, pelo menos, né, que os professores tenham uma formação básica, né, em educação à distância, que entendam assim que não é só transpor a aula da aula presencial para a aula virtual, mas tem toda uma concepção pedagógica que a gente está pensando, né, que que é importante, né? Que a gente tem que pensar lá qual é a atividade que a gente vai oferecer, com que objetivo, como que a gente faz, com que recurso pode utilizar, como que a gente faz a mediação, dá o feedback, como a gente fala para o aluno que está bem ou não está, né? Como faz uma avaliação. Então, se vocês entrarem na página do Tamo Junto, né? Eu até vou citar aqui, tamojunto.ufspa.edu.br. Lá tem toda a descrição de todas as atividades e tem os links para todos os vídeos, assim, né, do que nós temos feito. Isso está aberto para outras instituições também. E para os alunos, né, o próprio NAP está oferecendo há 3 semanas, né, encontros para pensar sobre como ser aluno na educação à distância também. É, Né? Então, isso, e alguém colocou ali toda a discussão de como isso se aplica em cada caso, para cada nível de ensino, para cada público. isso. Isso, Isso mesmo. exatamente. Aham. A gente aqui, né, voltado para ensino de saúde, mas teve muitos colegas das exatas que se questionam como que a gente faz para dar uma aula de exatas? Aí, o que foi feito, né? Um professor de matemática veio falar sobre as experiências na Unicamp, foi muito legal, né? O professor muito, assim, ele mostrou, assim, né, por imagens, olha, a gente está fazendo isso. Tem professor que está filmando, ele não sei como fazer isso, ele filmou ele fazendo o cálculo, né, para explicar para os alunos, assim. Então, são formas de, assim, eu penso no público que eu tenho que, né, qual o meu objetivo, eu penso no meu público e quem são os meus alunos. Eu tenho alunos de quase todos os cursos, né? Lá para biomedicina, não posso dar a mesma aula de redação acadêmica para biomedicina que eu daria para física médica, por exemplo. Então, eu vou pensar na preparação dessa aula, embora tenha recursos parecidos, eu tenho que pensar em modos de, né? Assim como eu pensaria no presencial, na educação à distância eu tenho que pensar também, será que o aluno vai entender a forma como eu expliquei esse exercício aqui, essa atividade? Será que, né? Então pensar que a mediação está acontecendo ali também, né? Como é que eu vou dar esse retorno? Exatamente. A Carla está dizendo, toda a discussão, a gente tem que pensar assim exatamente para quem que a gente está falando. Então, não dá para ignorar que tem um aluno ali, né? A gente tem que pensar com quem que a gente está dialogando para construir conhecimentos, né? Aham. Tá escrito ali, né? Nós no No IFSU IFSU. trabalhamos com ProEja, jovens e adultos que voltam a estudar depois de muito tempo longe da escola. Como chegar a este aluno? Como Ah, chegar a sim. esse aluno? Eu acho que é outra realidade assim da nossa, assim, nossos alunos na grande maioria assim têm familiaridade, né, com recursos tecnológicos. Eu acho que talvez no IFSU tenha que habilitar os alunos até como usar essas tecnologias, né? Pensar antes até da aula, não vou só dar a minha aula lá de escrita científica, mas eu vou dizer assim, olha, você vai, para submeter essa atividade, tem que explicar no passo a passo, né? Como entrar no computador, né? Acho que E é até, isso no antes. não, e como chegar esse aluno é um aluno que não está ambientado, assim, né? Como fazer com que o aluno se interesse por essas aulas também. Então, assim, É, tem toda. Quando a gente prepara a disciplina e vai preparar cada aula, a gente está pensando, tem que pensar quem é a pessoa é. Sim, que quem é o tá comigo, né? interlocutor ali, Quem é né? meu interlocutor? Com quem que Uhum. eu estou conversando, né? É, Não sei se eu é, respondi, Carla. Eu sei que é um é, desafio aí do Proeja bem grande, mas eu sei que é. vocês fazem trabalho ótimo também, acredito que Uhum. É. Eu acredito que exija muita criatividade também, exatamente por isso. É pensar quem é o interlocutor e que recursos ele tem, né, como aluno nesse sentido. Recursos que eu digo não só externos, mas internos nesse sentido. é, é Mas tá bem. verdade. Aline, querida, a gente está chegando no fim, que daqui a um pouco o próprio Instagram nos Nos manda corta, né? embora. Eu só queria mandar um abraço para. Eu não tinha visto a Patrícia Valente, foi minha colega, ela tá aqui nos assistindo também. Aham, Abraço, Patrícia.
Tá. E obrigada pelo convite, assim, eu acho que eu fico à disposição para quaisquer dúvidas, assim, o Núcleo de Educação à Distância está trabalhando intensamente e vamos respirar fundo que a gente não está sendo jogado na cova dos leões, a gente tá se preparando e para esse retorno para a gente poder se ver, tá? Que a gente fique bem, a gente ande junto. Aham, aham. A Carla está dizendo que acha que não tem receita, mas é sempre bom escutar o que os outros profissionais pensam sobre. Sim, Uhum, né? Por isso uhum. que a gente convida a gente de tanta área diferente. É. E tem mais um ali em cima. Não sei Deixa eu ver. agora. O tamo junto e tô impressionada, ficou muito bom. Ah, legal. Parabéns, Ju. Que É, bom. aham, É, aham, legal. aham. É, o É. tamo Tá junto, ali, tá? então, a Indine acabou de colocar o link aqui Uhum, nos comentários para quem quiser acessar. E foi uma página que foi muito pensada, uhum, né? Com muito carinho. Tem muita coisa uhum. aí, muito material. É verdade. E tá muito bom mesmo. É. Claro, eu acho que a gente acaba sendo suspeita, mas realmente tá super bom, assim. É, a gente tá tentando, né, pensar pelo, assim, fazer o melhor, né, e pensar o melhor, né, da É, instituição. mas isso que, né, pensando, né, já se encaminhando para o final, mas isso que tu disseste que ninguém tá na cova dos leões com certeza, porque tá tudo sendo muito pensado e organizado para É, também poder receber vocês como alunos da melhor maneira possível, como é pensado o início do ano, né, o acolhimento lá de vocês lá no início do ano. uhum. Na metade do É, ano também, né? Cada início de semestre a gente exatamente, tem um acolhimento. E acho que se demorou tanto para fazer essa definição de recomeço justamente porque se estudou muito para não deixar ninguém para trás, assim. Né? Claro que exatamente. a gente não está pensando que vai ser perfeito, né? Mas assim tentando assim reduzir danos assim o máximo que a gente puder. Tá É, caindo aqui. exatamente. E para ofertar realmente um ensino de qualidade. Né? Exatamente, É, porque não é uma isso mesmo. transposição. Por não ser uma transposição que a gente está pensando justamente na concepção de educação à distância, porque não é uma transposição e a gente pensa que tem que ter qualidade, não quantidade, né? Exatamente. É. Então, Aline, super obrigada, te agradeço mesmo por estar aqui com a Obrigada pelo gente. convite, Ah, pelo papo. sempre portas abertas, assim. E o trabalho também que o NEAD faz é, principalmente agora, eu sei que está incansável, né? É. E vocês têm trabalhado pra caramba também. Então, gente, de novo, o NAP está sempre à disposição de vocês. Nos procurem ou aqui né, pelo direct do próprio Insta do NAP ou pelo nosso e-mail, que é nap.ufix.edu.br. Né? Não hesitem em nos procurar no que vocês precisarem, tanto para se organizar nos estudos ou né, qualquer coisa que vocês tiverem passando por qualquer tipo de dificuldade. Tá bem, pessoal? Uma boa noite para todo mundo Boa e noite, bom final fiquem de bem. semana, gente. Fiquem bem, se puderem, fiquem em casa. Isso aí. Um beijo para todos então, Beijo. gente. Até. Tchau. Tchau.